terça-feira ao pedir a demissão do ministro Dias Loureiro. Jorge Nuno Pinto da Costa, o senhor disse que se fosse Cavaco Silva demitia o ministro Dias Loureiro. Posso deduzir daqui que também nomeava o Guarda-Abel ministro da Administração Interna? Olha, eu antes de lhe dizer para que é que nomeava o Guarda-Abel, ou se o nomeava ou não, creio que tenho que justificar e dizer em que contexto é que foi dito isso assim, porque naturalmente poderá parecer uma brincadeira estar-se a falar agora que eu ia pedir a demissão de um ministro, fosse ele qual fosse. A propósito das placas neonazis. Foi a propósito daquele espetáculo degradante que nós pudemos assistir no domingo nos ecrãs televisivos, do que se passou no Restelo, em que naturalmente todos nós ficamos preocupados e realmente indignados com o que se passou, e eu, pela minha parte, pelo menos, fiquei perplexo ao ler hoje as notícias de que o Governo está preocupado e que recomendou à Federação atenções especiais. E confesso que já estava à espera desta oportunidade. Não estava à espera, porque realmente não pensava ser possível assistir àquele espetáculo que assisti no Restelo. Agora, parece-me que estar agora a pensar que é a Federação que vai resolver os problemas, quando qualquer cidadão, quer seja na sua ida aos estádios, ou seja onde for, tem direito à segurança, estarmos a pensar que é a Federação que vai agora estar a garantir essa segurança, quando os clubes, pelo menos o Futebol do Porto, paga centenas ou mesmo mais de 1 milhar de contos em cada jogo de futebol, que tem que pagar adiantadamente para ter centenas de polícias no seu estádio para ir ver o jogo. Além da segurança privada. Porque não temos segurança privada. Porque aquilo que se verifica e que se verificou no Restelo é que nos sítios onde era necessário realmente estar a autoridade, até como prevenção, que é junto dessas claques, uma vez, segundo dizem os seus ministros, que há indícios de haver infiltrações perigosas de extrema-direita nelas, aí o que se verifica é que no Restelo estavam 4 polícias, um deles a rir-se perante aqueles acontecimentos, quando, naturalmente, noutras zonas do estádio onde não estava público, estavam muitos polícias. Naturalmente, que vir agora dizer que é a Federação que tem que resolver o problema, é enjeitar e fugir às responsabilidades. Eu penso que o Ministério da Administração Interna tem obrigação de zelar pela segurança de todos aqueles que vão a qualquer espetáculo público, nomeadamente. Que legitimidade é que o senhor tem para pedir a demissão do ministro? Eu não pedi a demissão do ministro porque... Se fosse o primeiro-ministro, demitia imediatamente o ministro Dias Loureiro. Se fosse, já tinha. Isso é uma forma de pressão inaceitável para qualquer governo? Olha, devia ser só para si se eu fosse primeiro-ministro. Tenho a certeza absoluta que o primeiro-ministro que temos não se sentiu nada pressionado com o que eu disse. Mas posso deduzir também, então, que já estava à espera de uma falha de Dias Loureiro para lhe cair em cima? Não tenho nenhum motivo para cair em cima do ser Dr. Dias Loureiro. Eu não tenho nenhum problema para cair em cima. Sabe porque é que eu faço estas contas? Porque estava a expirar o prazo que o senhor deu por causa daquele céu. Já expirou há muito. Expirou por esta altura? O prazo expirou. Vai processar o ministro Dias Loureiro? É a direção que vai decidir. Temos uma incumbência da direção da Assembleia Geral. Vamos agora debruçar do assunto com os nossos advogados e depois o que for decidido iremos para a frente. Não era um bluff que resolveu lançar na Assembleia Geral? Não, eu não gosto de jogar, eu nem jogo cartas, nem nada, não sei fazer bluffs. E nomeava o Guarda-Abel ministro da Administração Interna ou não? Não, agora se calhar nomeavam era para zelar e defender as pessoas que vão ao futebol, como naquele caso que vimos no Restelo, porque se houvesse realmente muitos guardas com a responsabilidade com que o Guarda-Abel tem, e por isso tem muitos louvores da polícia da PSP, naturalmente que não teríamos visto espetáculos como aqueles perante aquela violência que podia ter terminado no linchamento do funcionário do Restelo, ver um guarda a rir-se, o que é realmente triste. Portanto, se o Guarda-Abel estivesse no estado do Restelo, não teria acontecido aquilo? Não faço ideia, porque eu não sou adivinho. Pinto Costa, agora explique-me uma coisa. Diz que o Porto não tem segurança privada. Não tem. O Ministério da Administração Interna não tem a mesma opinião. É o problema deles. Eu não Há um relatório do Ministério da Administração Interna que diz que há a denominada fiscalização do Futebol Clube do Porto e depois relaciona isto com os acontecimentos de abril de 91. É natural, por isso, por não estarmos de acordo, é que nós fizemos aquela Assembleia Geral e vamos processar a pessoa que chegou a essa conclusão sem ter ouvido ninguém do Futebol do Porto. Continua sem ser ouvido o Presidente do Futebol Continua, o Presidente do Futebol do Porto, o que soube foi pelos jornais, porque não soubemos absolutamente nada. Fomos culpados, foi dito que havia seguranças, foi dito que o Presidente é que tinha uma segurança. O senhor hoje viajou comigo do Porto, viu que o meu movimento em toda a parte, eu não tenho segurança em sítio nenhum. Passei-me em Lisboa como no Porto, em qualquer localidade do país, sem nenhuma segurança, portanto, se não a tenho fora de casa, porque é que havia de ter em casa? Mas não esconde que tem inimigos, aliás, sabe disso, sabe que tem inimigos. E espero tê-los muitos anos, porque é sinal, primeiro, de que sou vivo e segundo, de que estou lúcido. Quando é que o senhor começou a ter inimigos?
Olha, se calhar quando o Porto começou a incomodar muita gente e passou de ser aquele grupo simpático da província que andava a disputar as provas da UEFA e quando passou a ser realmente um clube com pretensões e a levantar a sua voz e exigir ser tratado em igualdade de direitos como são em relação aos clubes da capital. E já são tratados agora com igualdade de direitos? Por muitos setores já. Dizia que o Governo... traçava uma previsão aqui há 2 ou 3 anos que o Governo levará os clubes à falência e ao êxodo para o estrangeiro dos melhores jogadores. Mantém essa... Mantenho. Porquê? Mantenho, porque realmente não tem havido as ajudas que tem havido para os clubes. Olha, eu li hoje na comunicação social que o Estado arrecadou no ano passado 18 milhões de contos do Totobola. Pois o Futebol Clube do Porto, que contribui para que o Totobola seja um êxito como os outros clubes, não recebe praticamente nada disso. Portanto, é evidente que o Estado não está a dar nada aos clubes. Dos clubes vai buscar o Futebol Clube do Porto numa receita de 30 mil contos, é capaz de receber menos de 10. Os clubes estão autenticamente a ser sugados. Os clubes foram comidos que nem anjinhos na questão dos impostos. Eu não considero que tenha sido comido por anjinho, porque... Foi o que disse em 89. Sim, mas neste momento acho que como anjinhos não, porque os anjinhos eram comidos, iam para o céu e nós ainda estamos cá na O terra. senhor não acha que esse papel reivindicativo junto ao Governo cabe à Federação Portuguesa de Futebol? Isso que o senhor está a dizer devia ser dito pelo Presidente da Federação. O que o senhor disse hoje do Ministro da Administração Interna devia ser a Federação a responder. Eu não tenho a mínima dúvida que o Presidente da Federação não vai aceitar as responsabilidades neste caso, porque não tem nenhuma. Porque quem dirige a polícia não é a Federação, quem paga a polícia e quem escala, nós nem sequer temos direito de dizer quanta polícia temos. Nós tivemos um jogo recente com a Juventude de Évora, que tivemos quase tanta polícia como assistência. No entanto, o que se verifica é que quando há desacatos em qualquer campo, a polícia não intervém. Não é normal, e basta ir ver as imagens das televisões, que se vê às vezes em entradas de qualquer equipa em campo, e nem sequer é com efeitos agressivos, porque é no começo dos jogos, ver as gentes das claques penduradas nas grades, que é só querer saltar e saltam. Isto perante a passividade da polícia. Agora, parece-me que não é preciso ser técnico de polícia nem de segurança, para se souber que junto das claques basta que em vez de 4, como estavam no Restelo, se estiverem 20 ou 30 e ainda sobram muitos porque eles vão para os estádios às centenas, de certeza absoluta que isso terá uma força persuasiva e desmotivadora de qualquer violência, porque aqueles que aparecem quando os desacatos estão lançados, a exibir as suas bandeiras nazis e a fazer os seus desacatos, é evidente que sabem que quando aparecerem que são imediatamente controlados. Já bandeiras no das Antas? Eu nunca vi, porque... Uma claque como a do Porto? Não vi. Olha, se o senhor viu, eu, sinceramente eu não vi, porque no estádio das Antas eu estou sempre com atenção ao que se passa dentro do campo. Se me perguntar... Tomaria medidas se aparecesse uma bandeira nazi no estádio das Antas? É evidente, dentro do possível, tomaríamos. E um dístico, por exemplo, a dizer morte a Dias Loureiro? Qual era a sua atitude? Mandavam retirar dentro da possibilidade, mas também creio que não apareceu nenhum. E que dissesse morte, por exemplo, aos benfiquistas, ou morte a Jorge Dorito? Se fosse o que fosse a morte, eu sou contra... Eu não gosto da morte, portanto, tudo o que seja a favor dela, eu sou contra. A polícia custa caro aos clubes, já Muito disse. caro. E os árbitros? Também Os custam caro aos árbitros clubes? custam uma percentagem sobre as receitas, portanto, também tem significado em grandes receitas. Não há luvas para os árbitros? Para o Vítor Bahia só. Luvas só Só para o Vítor Bahia. Qual é o árbitro mais caro da primeira divisão, não sabe? É o que viajar mais, porque eles ganham ao quilómetro. É só no O fim Porto da época nunca que comprou se sabe. nenhum árbitro. Não. Então onde é que vem esta fama de que o Porto só ganha à custa dos árbitros? Olha, eu acho que essa fama é um favor que nós devemos às televisões e sobretudo à SIC, que foi a que trouxe o grande impulso no futebol, mesmo na outra televisão. É que havia um mito de que o Futebol Clube do Porto ganhava à custa dos árbitros, e esse mito era criado para disfarçar e para esconder a inferioridade dos outros em relação ao Futebol Clube do Porto, e o aparecimento de tantos jogos na televisão e de tantas transmissões diretas veio desmistificar essa mentira e veio realmente provar a verdade, quando recentemente, ainda no sábado passado, o Benfica conseguiu não perder à custa de um erro do árbitro, o Sporting há 15 dias conseguiu não perder à custa de um erro do árbitro, e assim sucessivamente, de modo que essa onda de que o Porto ganhava à custa dos árbitros já passou, porque realmente contra as imagens não há argumentos.
argumentos... Mas há duas ideias feitas neste país. Uma delas é que Pinto da Costa é um jagunço e a outra é que compra os árbitros. Sim, mas, Qual destas é que lhe custa olha, mais? se eu comprasse os árbitros, eu costumo dizer, primeiro, eu não aceito essa ideia de comprar os árbitros, porque para comprar árbitros era preciso que os árbitros se vendessem. E quem diz isso, se souber que algum árbitro se venda, tinha obrigação de o tornar público, porque senão é conivente. E é evidente que se os árbitros fossem coisa de se comprar ou de se vender, não era o Futebol Clube do Porto que os comprava ou vendia, porque quem tem o dinheiro são os outros. Pinto da Costa, que precisão é que faz da arbitragem portuguesa? Eu penso que a arbitragem portuguesa tem, se tomarmos um número de 15 ou 20 árbitros, tem os melhores árbitros da Europa. Unicamente penso que se, por exemplo, em Espanha ou Itália se puser cerca de 40 árbitros a apitar jogos da primeira divisão e se der jogos de responsabilidade a árbitros sem tarimba e sem experiência, aconteceriam mais casos do que os que acontecem no campeonato português. O senhor disse uma vez que só tem confiança no seu cão e no Reinaldo Teles. Não, essa frase, já me perguntaram isso muitas vezes, eu nunca disse isso, nem nunca apareceu isso na minha boca. Apareceu escrito, mas não dito por mim. Apareceu o que eu disse, mas isso é daquelas coisas que eu disse, mas... Portanto, não disse. Não disse. Agora, o senhor confia nas pessoas? Confio em algumas pessoas. Felizmente, o Sr. Reinaldo Teles é uma daquelas pessoas em que eu confio ilimitadamente. É evidente que tenho muitas outras pessoas em quem eu confio ilimitadamente e qualquer pessoa... Por exemplo, no atual treinador do Futebol Clube do Porto, ao que presumo. Em termos técnicos confio. E em termos pessoais também. Em termos pessoais não tenho nada. É verdade que não existe contrato. Disseram-me isso hoje, que não há contrato escrito entre o Futebol Clube do Porto e o atual treinador. Isso é verdade. É verdade, mas... Como é que é possível, num clube da primeira divisão, não haver um contrato escrito com um treinador ainda por cima estrangeiro? Eu penso que as pessoas não podem ser divididas em nacionais e em estrangeiros. Sim, mas de qualquer maneira foi um homem que veio para cá, veio do estrangeiro, deixou a sua vida lá fora. Deixou a vida dele, falou, não se fez o contrato na altura, quando eu quis fazer ele disse não é preciso, entretanto... Selou-se com um aperto de mão, é isso? Selou-se com um aperto de mão. Olha, eu vou-lhe contar até um facto curioso, sem querer fazer publicidade. Nós tivemos um contrato, que temos ainda, com a Revigres, passa a publicidade, não é? Eles também não precisam, que quando chegou ao final de 2 anos, eu um dia telefonei ao engenheiro Roque e disse ao engenheiro, olha que o nosso contrato acaba este ano. E ele disse, não, acaba para o ano. E quando fomos verificar, nós não tínhamos contrato assinado. Porque quando se foi fazer a assinatura, ele se tinha esquecido da assinatura, de levar o contrato, pegamos num papel a fazer que assinávamos, depois nós assinamos e chegamos ao final do contrato. Eles cumpriram sempre, nós cumprimos sempre e nunca houve contrato assinado. Para si vale mais uma palavra de honra ou um contrato assinado? Vale muito mais uma palavra, porque os advogados fizeram-se para discutir os contratos, para ver as fugas dos contratos e não para ver as fugas das palavras das pessoas que Mas sabe que tem fama de ser troca-tintas e de aldrabar as pessoas. Deve ser lá fora. Porquê que inventam essas coisas? Não tiro para o ar e depois deixo cair. Se tiver essa fama, eu não a conheço. Mas de certeza. Ler a comunicação social. Mas eu não a leio. Agora, há uma coisa que, se você quiser desfazer essa fama, é muito fácil. Nem precisa de sair desta casa, é perguntar às pessoas da administração desta casa se têm esse conceito comigo ou se ficaram com essa ideia nas relações e nas negociações que nós tivemos. Tenho esperança que tenha lido a entrevista que vem ontem publicada no Diário Público. Há lá um pedaço em que diz, mesmo que haja qualquer... No público, mesmo que exista qualquer opinião divergente na direção, é assunto que não influencia em nada a minha decisão. Em relação às críticas feitas ao atual treinador. Pronto. Mas, em suma, a pergunta é esta. As pessoas que estão na direção do Futebol Clube do Porto servem para alguma coisa? Primeiro, vamos à primeira parte. Aquilo que eu disse, não sei se é o que lá vem, mas presumo que sim, porque o jornalista que fez a pergunta considera... Pois, também não quer estar a fazer publicidade. Não tem problema. Pronto, o Bruno Prato considera um indivíduo isento e aquilo que eu disse foi o seguinte, foi-me perguntado, porque as coisas ditas assim, ou disse isto, parece que estou a mandar recados... Ou não disse? Não, desculpe, eu já vou responder. Muito bem, vamos então. O jornalista disse-me que haveria dentro da direção contestação ao treinador e que nós teríamos chegado a acordo com ele. E aquilo que eu disse é que desconhecia, porque realmente desconheço, porque nunca nenhum diretor me mostrou qualquer contestação, mas o que disse é que mesmo que eu houvesse no caso do treinador, e não é só no do futebol, eu tenho naturalmente como presidente do Futebol Clube do Porto de impor as regras
da direção, porque os diretores são eleitos... Tem que mandar, em suma. Não é ter que mandar, porque ninguém manda sozinho. Quem pensar que manda sozinho não manda nada. Não manda sozinho. Agora, tenho uma norma desde há 11 anos, e os diretores, quando são convidados, sabem as regras com que se vão gerir. A decisão é entre si e o responsável da modalidade. E o responsável da modalidade. E é evidente que tem que ser assim. Então, suponha que eu vou escolher o treinador de futebol e agora deixe-me... Tenha calma. E agora... Temos a calma toda. Tenha calma. E eu fui diretor do Futebol Clube Porto há 20 e tal anos, há 25 anos. Com Afonso Pinto Magalhães a presidente. Com o Sr. Afonso Pinto Magalhães, que eu respeito muito e por quem tenho uma grande admiração. E lembro-me de ir a uma mesa de direção, ser discutido o contrato, a contratação de um treinador ou de um jogador e chegarmos ao final e a decisão ficar nas mãos ou na boca do diretor da natação. Então, o senhor acha que tem alguma lógica que seja agora o diretor da natação que me vai dizer... O diretor da natação, que era, salvo erro, o engenheiro Belmiro de Azevedo. Não, por isso a natação foi um exemplo. Pinto Costa continua a não me responder. Para que é que servem os elementos da direção do Futebol do Porto? Os elementos da direção do Futebol do Porto... Não. Os diretores do Futebol do Porto servem para, dentro dos seus pelouros, terem autonomia e autoridade total. E para depois, nas questões de fundo... que não são questões de especialidade, porque a contratação de um treinador é uma contratação de especialidade. Nós contratamos agora um russo para a natação, é evidente que só o diretor da natação é que estará à altura de o escolher. Mas sendo assim, não esclarece esta dúvida se disse ou não disse? Disse, mas não é novo. Porque há 11 anos ou há 9 anos, quando o Artur Jorge veio para o Futebol Clube do Porto, aí sim houve contestação de muita gente da direção, eu e o diretor de futebol estivemos de acordo e ele veio. E em boa hora. E o Artur Jorge vinha de uma situação difícil, tinha mandado um clube para a segunda divisão. Vinha mandado um clube para a segunda, estava um ano no desemprego e eu e o Sr. Teles Rocha entendemos que devíamos apostar nele e não fomos agora saber o que é que pensava o indivíduo da pesca. Como se nem sequer é preciso dar um murro na mesa. E acabou-se. Não é manda, não ponha assim, porque naturalmente que sobre este programa o Sr. Carlos Magno ouviu assim e não foi perguntar ao produtor da política ou ao comentador do cinema ou do teatro se me devia trazer aqui a mim ou não. A responsabilidade é vossa, e que eu saiba, vocês não são ditadores. Sr. Jorge Nuno Pinto Costa, responda-me só à questão de há um bocado, porque ficou a falar. Porquê é que tem essa imagem de ser jagunço, de vigarizar as pessoas, de comprar árbitros? Tenho que perguntar a quem... Qual é a sua explicação? A minha explicação, se quer que eu lhe seja muito sincera, quero lhe dizer o seguinte, e volto-lhe a dizer, porque tenho muito orgulho nisto. Quando eu digo isto, tenho muito orgulho nisto, porque sei que o Sr. Dr. Pinto Balsemão, que se calhar nos está a ouvir, disse publicamente que a pessoa mais correta que encontrou no futebol e de mais palavra nas negociações que teve com a SIC, que fui eu. Portanto, isso vindo de quem vem, naturalmente que para mim é um motivo de muito orgulho. Mas eu fui assim, como se for perguntar à RTP, e eles dir-lhe-iam o mesmo de mim. E todas as pessoas que têm contactos comigo, não é por acaso que o engenheiro Roque e o Sr. Carlos Alberto Silva não querem contratos comigo. Agora, naturalmente, que as pessoas que nunca contactaram comigo e que as incomoda muito o Futebol Clube do Porto e que pensam que eu sou muito importante no Futebol Clube do Porto e como não podem agora vir dizer que o Dragão que é jagunço, vem tentar minimizar a minha pessoa, vem tentar desprestigiá-la, vem tentar ofendê-la. Unicamente eu, essas vozes... Resvalam na couraça da sua indiferença. Olha, percebo. se calhar... Diga uma coisa, é verdade que a RTP lhe ofereceu 1 milhão de contos por 3 anos para a transmissão dos jogos de futebol do Futebol do Porto? 1 milhão de contos? Contos por 3 anos. Tenho essa informação. Se a televisão me oferecesse 1 milhão de contos, estava a transmitir... Por 3 anos. Por 3 anos estava já estava a transmitir. Já estava a transmitir. E se lhe oferecerem? E se me oferecerem... Não, se vocês tiverem aí isso, eu ainda faço um desconto. Sei, faz um descontinho. Pinto Costa, é verdade que alguma vez lhe tentaram pôr droga na mala do carro? Insinuou isso na Assembleia Geral? Não, que eu nunca insinuo nada. Então disse claramente. Eu afirmo. E o que eu afirmei, vou repetir aqui e não vou adiantar mais. O que eu disse na Assembleia Geral e digo aqui é que por uma alta figura deste país, das pessoas que eu mais considero em Portugal, fui avisado através de um amigo meu para ter cuidado em não deixar o meu carro na garagem porque estava informado de que haveria uma tentativa para meterem droga no carro para mim Há pessoas interessadas em fazer-lhe mal? Olha, se isso é fazer mal, há. Se isso é fazer bem, não há. Porquê é que o senhor se zangou com quem? Com Alexandre Magalhães? Olha, eu zanguei. Alexandre Magalhães foi vice-presidente do Futebol Clube do Porto, é padrinho do seu filho, salvo erro. É. Zangou-se com ele?
Zanguei-me com ele por questões do clube, porque entendi que estava a ir longe demais em determinadas situações e, como tal, zanguei-me. São questões privadas ou são questões públicas? São questões privadas. E uma zanga dessas é definitiva? Nada só a morte é que é definitiva e penso que há casos até em que ressuscitaram. Mas custa-lhe zangar-se com os amigos ou não? Eu, quando me zango com os amigos, é porque sou obrigado a isso, não é agora porque acordo e amanhã vou-me zangar consigo. Naturalmente que depois tenho pena de ter tido motivos para me zangar. Agora, quando a pessoa chega a esse extremo é porque tem motivos fortes e, nessa altura, só há que esquecer e virar a página. Ficamos por aqui. Voltamos já para a segunda parte desta conversa com Jorge Nuno Pinto da Costa, Presidente do Futebol Clube do Porto. Até já, depois de um breve intervalo. Está no Jogo da Verdade. Começa aqui a segunda parte. O convidado de hoje é o Presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. Pinto da Costa, o relatório do Ministério da Administração Interna, que o dá como autor moral dos acontecimentos de 28 de abril de 91, para si o que é que vale? Nada. Zero? Zero. Então deixe-me recordar-lhe... Digo-lhe já porquê. Porque um inquérito em que chega a uma conclusão sem ouvir sequer a pessoa que se vem acusar e que se vem dizer que é responsável, para mim vale zero. Deixe-me recordar-lhe uma passagem desse relatório. A denominada Fiscalização do Futebol Clube do Porto funcionou objetivamente como corpo de segurança privado e era constituída por diversos indivíduos, entre os quais se destacavam um tal Fernando e um tal Virgílio, que atuaram por ordem e na direta e exclusiva dependência do Presidente do Porto, Pinto da Costa. Verdade ou mentira? Tudo mentira, e se fosse verdade, nós não iríamos processar como vamos o autor dessas Conhece o guarda-abel, naturalmente. Conheço, e o Virgílio conhece. O Virgílio não sei quem é. E outra pessoa é referenciada? Não, daí dos o guarda-abel conhece? Conheço. Era capaz de ser testemunha do guarda-abel em tribunal? Depende do quê? Abonar a favor dele? Sim, não tenho. Como é que me descreve o guarda-abel? O guarda-abel é um indivíduo temperamental, segundo dizem os seus superiores, ou me diziam, que há muito que não falo sobre ele, um indivíduo excelente como profissional, um indivíduo que gosta de futebol, terá até treinador de um clube, não sei se ainda é. Agora chama-lhe indivíduo, mas uma vez chama-lhe pertence indivíduo. Eu chamo-lhe pertence indivíduo. Não se recorda? Não, mas se quiser chamo-lhe pertence indivíduo, se isso lhe der gosto. Não, a mim não me dá gosto, assim é que pelos vistos lhe dá. Não. Ele é colaborador do Porto ou não? Ou foi? Não. Nunca foi? Que eu saiba, não. Mas os colaboradores... Meu não foi. Agora colaborador do Futebol do Porto com um cartão. É possível, mas meu não. O colaborador do Presidente não era de certeza. O meu assessor, o que me quiser. Agora lá do clube pode ser, sócio do Porto. O que o guarda-abel diz é que tem dois amores, que é o Futebol Clube do Porto e o PSD. Conhece essa... Não sabia essa. Mas leu isso na comunicação social? Não li, mas acho que... Mas admito que sim. Acho que não está mal, é verdade não está mal de todo, em amor. O senhor viu aquelas fotografias em que aparece o guarda-abel atrás de si e a segurança de Cavaco Silva atrás de Cavaco Silva? Não vi. Não viu essas fotografias? Não. Dizem que o senhor também tem fotografias parecidas com aquelas. Não costumo guardar fotografias. Não costuma guardar fotografias. Não. Mas foram surpresa para si a simpatia, ou foi surpresa para si a revelação da simpatia que o guarda-abel terá pelo PSD? Pelo Futebol Clube do Porto, não é? Não, pelo PSD. Pelo PSD desconhecia. Se ele era realmente militante ou simpatizante do PSD, desconhecia. E o senhor simpatiza com o PSD ou não? Uma das alas do PSD. Uma das alas, não. Eu simpatizo com o PSD como simpatizo com muitas outras instituições e com muitos outros partidos e tenho grande admiração por muita gente e por muitos dirigentes do PSD. Por quem? Por Cavaco Silva? Por exemplo. Dias Loureiro? Já não terei tanto. Fernando Nogueira? Eu acho que não devo entrar nisso. Santos? Eu acho que não devo entrar nisso. Arlindo Cunha? Quer que diga Sabe porque o senhor uma vez disse aqui que os ministros eram todos bons, são declarações ao diabo. Isso são mesmo ao diabo. 9 de junho de 1992. Não diz aí que os ministros são todos bons. Agora, pelos vistos, o Dias Loureiro já não é. Eu acho que os ministros devem ser todos bons. Se forem escolhidos pelo primeiro-ministro, ele é que tem a obrigação de os conhecer. Agora, a minha opinião pode ser contrária. Costa, não existe uma grande promiscuidade entre futebol e política neste momento? Não sei, olha, eu pela minha parte vi que o professor Cavaco Silva, vi nos jornais, não sei se é verdade. Afinal sempre leio a comunicação social. Algumas coisas leio, olha, estou a ler aqui outras coisas, estou a ler aqui
Umas coisas... E o que é que viu, então? Mas o que eu li foi que o professor Cavaco Silva disse há muito tempo, ou há algum tempo, que não queria que os seus ministros se metessem no futebol e se afastassem do futebol. Eu estou perfeitamente de acordo, porque eu há 11 anos que fui mais longe e disse terminantemente que quem quisesse meter-se na política, que não podia meter-se na direção do E o Fogo senhor não Porto. está a fazer política neste momento? Não, nunca fiz, nem quero fazer, é a coisa de que não percebo nada. A sua resposta ao Ministro da Administração Interna não é uma resposta política? Não é uma resposta política de maneira nenhuma. Eu não sou político, isso é uma grande ingenuidade da sua não parte? sou político, não sou militante de nenhum partido. Naturalmente que tenho simpatia por muitos políticos deste país. É amigo do General Ramalhianes? Tenho grande respeito, grande admiração e tenho muita estima pelo General Ramalhianes, mas isso não quer dizer que eu seja político. Como tenho admiração e respeito por muitos outros políticos de diversos partidos. O Dr. Fernando Gomes, por exemplo. Ou ele é seu rival ou é seu amigo? Não, eu considero o meu amigo e de rival em nada. Ele não quer ser Presidente do Porto, eu não quero ser Presidente da Câmara do Porto, portanto não podemos ser rivais. Nem Presidente da Assembleia Municipal. Diz-se aí que Valentim Loureiro admite ser candidato pelo PSD à Câmara do Porto e que já o convidou a si para Presidente da Assembleia Municipal. Não é verdade. Não é verdade. Eu não faz parte do meu horizonte, como se diz na política, não é? Nos meus horizontes não estão de maneira nenhuma nenhum lugar político, seja autárquico, seja na política, seja partidário. Não sou militante de nenhum partido. Naturalmente que o único ato político que eu faço, sempre que há eleições, é votar. Mais nada, mas isso foi é ou não convidado por Valentim Loureiro para ser candidato à Assembleia Municipal? Não fui, penso que nem percebo como, nem em qualidade. Portanto, quando falo com o Major Valentim Loureiro, falamos de futebol, de Boa Vista, da Liga, das federações, nunca falamos de política. Vai votar Fernando Gomes nas próximas autárquicas? Olha, se o Dr. Fernando Gomes for o único candidato, eu posso-lhe já dizer que sim. Se aparecer um candidato melhor, eu votarei num que me possa parecer melhor. Por exemplo? Não conheço. Um que o deixe construir uma torre mais alta no Estádio das Antas? Não. Quando o Dr. Fernando Gomes foi eleito, contou com o meu apoio e não pensávamos sequer em construir torre. Agora, o que eu penso é que não se pode confundir partidos com as eleições autárquicas, porque se houver um elemento que eu penso que é bom para a minha cidade, ainda que fosse do partido que eu menos gostasse, eu votava nele. Pinto Costa, quando olha ao espelho, gosta do que vê? Eu nunca olho ao espelho, é só para fazer a barba e nessa altura... Não, só para fazer a barba. Qual é o seu maior medo? O meu medo? Não tenho. O seu maior medo? Não tenho. Não tenho medo. Se calhar é de um dia poder vir a ter medo, mas como penso que esse dia nunca virá, não tenho medo. E o que é que não perdoa? Hã? O que é que não perdoa? Não perdoa as traições. As traições. As traições. Alguma vez foi atraiçoado? Já algumas vezes. Por quem? Pelos traidores. Pelos traidores. Diga qual foi o Não último gosto de falar de traidores, que é dar-lhes confiança demais. Lembra-se do maior disparate que fez? Hã? Lembra-se do maior disparate? Não. Nunca fez? Devo ter feito muitos, mas quando a gente os faz, julga que não é disparate, portanto não. E o melhor conselho que já recebeu? O melhor conselho, eu gosto de receber é presuntos, não é conselhos. Porquê presuntos? Não é porque posso conviver com os amigos e distribuí-lo. Agora, Não costuma dar conselhos... presuntos aos árbitros? Não. Nem máquinas fotográficas, quanto mais presuntos. Porquê máquinas fotográficas? Porque eles podiam querer fotografar os presuntos. Pinto Costa, qual é a sua profissão? Neste momento sou gerente de uma empresa imobiliária. Os negócios vão bem? Vão, felizmente. É um empresário próspero. Não sou próspero porque neste país atualmente empresários prósperos é capaz de não haver muitos. E não sou sequer um grande empresário, estou apenas numa empresa que tem pouco tempo de elaboração e que está... Olha, tem uma coisa boa, é que não tem dívidas. Mas dizem aí que o senhor até deixou a sua casa que já não está em seu nome, ou o recheio que já não está em seu nome, que tem dívidas, que vai ser procurado pela polícia ou para ser notificado. Então que venham cá depressa que eu estou aqui. Já vi isso escrito. Olha, já vi isso escrito, já vi tanta coisa escrita. Vocês anunciaram o programa desde ontem, não é? Então se calhar não me diga que vamos tê-los ali à porta. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas não tem nenhum mandato de captura. Que eu saiba não, mas se tiverem, olha, eu espero aqui que venham cá buscar-me. Pinto Costa, está zangado com a família Pedroto? Ou é a família Pedroto que está zangada com você? Não estou zangado, por amor de Deus. Não está zangado? Não, zangado com a família Pedroto. Porquê é que na missa por alma do José Maria Pedroto a filha recusou de estender a mão? Bem, para já a filha não me recusou estender a mão, nem nunca me recusaria estender a mão, porque eu quando a cumprimento, sempre que a vejo, é de beijo. Aos telespectadores da SIC convidaria a esclarecer que esta zanga, vamos pôr entre aspas, não existe zanga? Não.
Bom, a viúva do Pedroto teve que pedir o dinheiro a que tinha direito à direção do Porto. Verdade ou mentira? É mentira. É totalmente mentira. Totalmente é uma mentira. atuarda inventada. É, olha, então, por aqui estamos esclarecidos. E que estou a ouvir a primeira vez. É a primeira vez? A primeira vez. Bom, então... Se calhar porque o senhor não leu os jornais todos, não. Dizem não leio. coisas, dizem que o senhor tem empresas falidas, que ficou a dever dinheiro aos seus sócios. Não. Aquelas coisas que Sim, todos os dias... Isso deve ser do Independente, não é? Já ouvi dizer que não há fumo sem fogo, naturalmente. Já ouvi, mas olha, quando as pessoas, e isto agora... Podia inventar outra coisa qualquer. Podia inventar outra coisa qualquer, que eu era uma coisa que não sou, felizmente, e que há muitos que são, não é? E que era? Inventar o quê? Eram outras coisas que felizmente eu não sou, espero nunca ser. Por exemplo? O que é que espera nunca ser? Olha, eu estou a falar para pessoas inteligentes, que o público da SIC, que é muito inteligente, já percebeu o que é. Olha, mas deixe-me só dizer uma coisa. Faça jus à sua inteligência, aquilo que o Independente diz, se fosse verdade, a pessoa que diz a verdade, assume-a. E eu processei o Independente já há 3 anos. Há 3 anos que tenho... Nem isso sei, é para resolver nos tribunais. Desculpa, mas não é isso. Não, mas não é. Já sei. Tenha calma. Tenha calma. Se o senhor escrever uma coisa e eu processar, se for a verdade, não tem medo de ir a tribunal. Eu nunca tenho medo de ir a tribunal. O que quer dizer com isso? Quero dizer que se o Independente escrevesse a verdade, não era preciso, como foi recentemente, a polícia ir buscar a casa o Sr. Dr. Paulo Portas para ir responder a tribunal, porque durante 3 anos que eles se recusam a ir lá dizer, justificar aquilo que escrevem. Mas não é só o Independente que escreve essas coisas sobre si. Há outros jornais que escrevem. De maneira geral, há jornais. Isso é uma grande deselegância. Sei lá, todos os jornais... Mas qual? Mais? O senhor só vejo aí coisas do Independente. Não, mas há de outros jornais também, naturalmente. Até se diz que o senhor, de vez em quando, dá tareias a jornalistas, já se levou com quase. Diz aí o Papa Portista. Olha, isto aqui é do Expresso, diz o homem que nunca sujou as mãos. Tem aqui, curiosamente, uma lista de jornalistas em quem o senhor terá batido. Oh, caralho. Eu sou assim tão Vítor Costa, vamos poupar aos telespectadores da SIC essa consulta exaustiva, mas pronto, fazemos o resumo para si. Sim. Jornalistas agredidos pelo Futebol Clube do Porto ou por supostos elementos pertencentes ao Futebol Clube do Porto. Veja lá se é verdade ou mentira algum destes casos. Carlos Pinhão, em novembro de 88. Eugénio Queiroz, do Correio de Manhã, em 7 de março de 89. Manuela de Freitas, do Público, em 3 de outubro de 90. Reconhece algum destes casos ou não? Não, não reconheço. Nunca bateu em nenhum jornalista. E eu? Você está a brincar. Não, é o que dizem que bateu ou que mandou bater. Ou que mandou bater. Ou que mandou bater. Eu acho que este programa é para tratar de coisas sérias e não sou eu que tenho que o dirigir, são vocês. Claro, é evidente. Agora vi para aqui falar de que eu perguntar se eu bati no jornalista ou se não bati no jornalista. Acho que isso nem sequer ofender-me a mim. Acho que isso é estar a brincar com coisas sérias e a brincar com... Há dias fizeram a mesma pergunta num programa da RTP e o senhor respondeu: caramba, se eu sabia disso, já tinha montado um hospital nas Antas. Respondeu de forma irónica. É evidente. Mantém a mesma resposta. Mantém a mesma resposta, é evidente. E apesar das pessoas... Unicamente isso como brincadeira num programa que estavam lá, aquelas pessoas todas, aquilo mais para a brincadeira, tudo mas bem. Mas olha, que parece, eu dei aqui um recorte num jornal de um senhor que diz: eu fui agredido, que é um senhor do Bolonenses. Que diz eu fui agredido por Pinto da Costa. Pode dizer que foi agredido e que... Pode dizer, pronto. Eu fui agredido. Chama-se Virgílio Trindade, foi o primeiro a queixar-se dirigente do Futebol Clube. Nenhum. Não conheço nenhum. Não são lunáticas. Se qualquer pessoa disser que eu agredi, que vá para tribunal e que prove. Nem elementos da nada, nem elementos. Segurança. Eu não tenho segurança. Nunca bateu em ninguém? Eu, que eu me lembro, não. Nem nos seus irmãos, quando era pequeno? Não. Sabulhas, mas nunca bater... Tem boas relações com a sua família? Tenho, felizmente. Boas. Também, olha, outra coisa que dizem, que tem péssimas relações com a família, que estão todos os irmãos zangados uns com os outros. Olha, isso dizem tanta coisa. Também hoje, você estava no hotel e viu que ficou toda a gente admirada porque diziam que eu que andava sempre com segurança, ficaram muito admirados de eu andar a passear em Lisboa e no hotel sozinho. Há dias estava a almoçar com um indivíduo que vai ser de uma televisão que ainda não está a emitir, que ficou muito admirado por eu só beber água porque constava... Qual é o problema? Não há problema nenhum. Mas constava que? Constava que ficou muito admirado eu só beber água porque nunca havia outra coisa, porque constava em Lisboa que eu que era um indivíduo que me embriagava com muita frequência. Mas eu não venho para aqui para me defender dos ataques das pessoas que lançam essas atordoadas, porque para isso, sinceramente, eu não vinha do Porto para Lisboa. Estes jornalistas inventaram estas agressões? Inventaram. Por o senhor, só pelo facto do senhor ser presidente do Futebol Clube do Porto. É evidente, porque no dia em que eu não for presidente do Futebol Clube do Porto, nunca mais incomodo ninguém, nem nunca mais ninguém vai andar com essas atordoadas, nem andar Já se imaginou o presidente do Benfica? Hã? Já se imaginou o presidente do Benfica? Não.
Não, mas de certeza também que isso é uma coisa que não pode nunca passar-me pela ideia. Mas, de qualquer maneira, o Benfica já precisou ter um presidente para resolver a crise. O Benfica tem na sua massa associativa muita gente capaz de ultrapassar todas as crises, como todos os outros clubes. Esses seus elogios parecem envenenados. Há quem diga, quando o senhor deu um elogio ao Ivi, que foi a forma mais rápida dele se ir embora do Benfica. Não é um problema meu. Eu digo sempre o que penso das pessoas. Tenho grande respeito, admiração, amizade e continuo a dizer que o Ivi é um grande treinador de futebol. Entendeu o Benfica que devia ir embora. É um problema do Benfica, não me diz respeito. Acha que alguma vez o Artur Jorge pode vir a treinar o Benfica? Acho que sim. Acho que o Artur Jorge tem capacidade para dirigir qualquer clube do mundo. Tem contrato assinado com Carlos Queiroz? De contrato como quê? Contrato assinado com o selecionador da Federação... O selecionador Como nacional selecionador? de futebol. Não. Se o Porto tem algum compromisso escrito com Carlos Queiroz, que é o atual treinador da seleção... Olha, se o Futebol do Porto não tem compromisso escrito com o seu treinador... Não quer dizer nada, o que eu lhe pergunto é a Carlos Queiroz. Não, o Futebol do Porto não tem nenhum compromisso escrito, nem tem nenhum compromisso de palavra. Mas também no dia, pelo que eu conheço do professor Carlos Queiroz, no dia em que eu tiver compromisso com ele, também não preciso de o escrever. O senhor é religioso? Sou. É verdade que vai a Fátima de vez em quando? É. Quando se ajoelha na relva para que o seu clube marque um penalti... Nunca me ajoelhei na relva para... Há uma célebre final. É, mas é depois do penalti marcado. Não foi para marcar. Não, foi depois. Reza nessa altura? Eu rezei antes. Pinto Costa, porquê é que se vai sentar no banco quando existem os jogos? Porquê é que vai para o banco dos jogadores? Porque É o único presidente que faz isso? Não sou o único. Não é o único? Não, há mais. Mas porquê é que faz isso? Porque entendo que sou mais útil ao Futebol Clube do Porto ali e como vivo os problemas do futebol, porque o futebol está diretamente ligado a mim e ao Sr. Reinaldo Teles, eu penso que com a minha presença ali estou a dar a cobertura a tudo aquilo que se passa no futebol. Já teve que desautorizar algum treinador do Porto? Nunca, felizmente, nunca tive que desautorizar nenhum treinador. Quando está ali sentado ao lado do treinador, Nunca. não lhe dá Nem o nenhuma palavra? Quinito não Nunca, foi desautorizado. nem o Quinito foi desautorizado. Quando ele chegou lá e disse que o Porto era o Gomes e mais 10 Nunca jogadores. foi desautorizado. Mas essa frase não é de bom tom de um treinador. É um naturalmente. problema do Quinito, foi ele que a disse, o Quinito nunca foi desautorizado, o Quinito, inclusive, não foi, contrariamente também à ideia que se pretendeu dar, despedido pelo Futebol Clube do Porto. O Quinito, contra a minha vontade, demitiu-se, quis ir embora do Futebol Clube do Porto. Ou seja, não aguentou a pressão. Porque, exatamente, olha, é o termo correto, não aguentou a pressão, porque o Quinito, quando vai embora, está a um ponto do Benfica e já tinha jogado na Luz onde tinha empatado. Unicamente não aguentou a pressão por talvez não estivesse preparado, talvez por não ter jogado, que eu penso que é um aspecto, isto é mais de futebol, e hoje não se fala de futebol, não sei se é por causa lá do Belenenses Benfica e do Estoril Sport e dessas coisas, se calhar se fosse ao contrário, hoje só se falava em penaltis e em livres indiretos e em penaltis por marcar, mas pronto, hoje não se fala, fala-se disto, mas já agora só que se falou assim ao de leve em futebol, queria só dizer que o Quinito é que se despediu e talvez não tivesse aguentado essa pressão, isto a propósito do que disse, talvez não tivesse aguentado essa pressão pelo facto de nunca ter jogado num grande clube. Naturalmente que jogou em clubes grandes, como o Belenenses, mas nunca jogou num grande clube, como que serão os três grandes, e talvez por aí ele não conhecesse a sensibilidade das pessoas, dos adeptos, dos jogadores, dos próprios dirigentes, e terá falhado apenas por aí, por condições... Pinto Costa, a presidência do Futebol Clube do Porto é uma missão, um sacerdócio, o que é que é? É uma missão, eu penso, para mim é uma missão, eu penso que sacerdócio não, porque sacerdócio, a ideia que eu tenho de sacerdócio é uma coisa que se abraça para toda a vida. Sempre que anuncia a recandidatura fala sempre em sacrifícios. Não, eu nunca disse que era por sacrifício, da minha parte então, não. porquê que concorre sempre? Concorro sempre, tenho concorrido sempre até agora, porque tenho entendido e tenho entendido as pessoas com quem falo, que ainda sou útil ao Futebol Clube do Porto. Se largasse neste momento o Porto, qualquer um poderia assumir a Qualquer presidência do um Porto? não, mas qualquer um elemento da direção? Não, qualquer elemento da direção Quantas pessoas é que estariam... Talvez meia dúzia delas, talvez meia dúzia O Porto delas. tem pelo menos 6 pessoas Não capazes... eu não disse 6, disse meia dúzia. Meia dúzia podem ser 5, podem ser 7, que nós não estamos em matemática. Ser presidente do Futebol Clube do Porto é difícil, já vimos que há pressões muito grandes sobre si e é preciso... Não é muito fácil. Mas o senhor de vez em quando também se vai abaixo. Aqui há uns tempos teve que ir para Marbella numa cura de repouso. É verdade? Não fazia férias há muitos anos, tive um desastre de automóvel que me abalou um bocado, depois tive também psicologicamente um problema grave que foi a morte do Teles Roxo, que me impressionou extraordinariamente, porque 3 dias antes ele era um
Olha, era um dos possíveis futuros presidentes do Porto e eu fiquei impressionadíssimo porque foi uma coisa brutal no dia de Natal e 3 ou 4 dias antes tínhamos estado precisamente a falar do futuro do Futebol Clube do Porto, em que ele me expôs várias condições em que poderia um dia ser meu eventual substituto. Talvez essa conversa, que foi de horas, fomos almoçar ao meio-dia e saímos da mesa às 4 da tarde e não foi a comer. Quem é o número 2 do Porto? Quem é agora quem o número 2? É o João Pinto. João Pinto? João Pinto. Última pergunta, Pinto Costa. Gostava de saber o que é que acha desta ideia que existe, que há uma profunda desonestidade no atual futebol português. Os resultados não traduzem as realidades do futebol. Concorda com esta ideia? Eu concordo que há resultados que são falseados pelas atuações dos árbitros, como ainda podemos ver nesta última jornada. Mas queria aqui ressalvar o seguinte, é que quando se fala em falseados, e é essa que é a diferença entre a minha posição e a do Futebol Clube do Porto e a dos outros, é que eu tenho a certeza absoluta, mas absoluta, por exemplo, que o Sr. Lourenço Ferreira, em termos de honestidade, não fica a dever nada à pessoa mais honesta que exista no futebol português ou noutra atividade. Portanto, não estou a pôr em causa a isenção das pessoas. Estou a pôr em causa apenas que, em termos práticos, por um erro seu, o resultado foi falseado. Agora, essa ideia de que o futebol, que esse futebol que é tudo combinado e que é tudo aldrabado, isso é profundamente errado, é profundamente falso e no futebol há muita gente boa, há muita coisa correta, há grande solidariedade, há muita coisa positiva. Não é uma escola de virtudes, ou é? Se calhar é. Se calhar é. E pelo que eu vejo noutros setores, olha, eu quero-me estar no futebol. Na política, por exemplo. A política não posso dizer que nunca lá estive. Se Dias Loureiro estivesse no futebol, tinha lugar na equipa? No Porto não, que ele não é portista. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, hoje na edição do Jogo da Verdade. Deixe-se ficar mais um pouco. Voltamos já a seguir para um breve comentário. Como comentário final a esta entrevista com Jorge Nuno Pinto da Costa, apetecia-me dizer que se João Pinto é o número 2, nós temos aqui a entrevistar o Vítor Bahia. Pinto da Costa apresentou-se aqui igual a si próprio, isto é quase um lugar comum dizê-lo, mas de facto foi um Pinto da Costa frio, muito senhor da sua tática e da sua estratégia e um homem que sabe que a vingança é um prato que se serve frio. De resto, ele apanhou o Dias Loureiro numa frase menos feliz quando aconselhou a Federação Portuguesa de Futebol a controlar melhor os adeptos e as claques nos campos de futebol, e Pinto da Costa não perdoou porque lembrou-se do inquérito que o Ministério da Administração Interna moveu ao Futebol Clube do Porto e daquilo que foi dito e disse: o senhor agora aponta para a Federação Portuguesa de Futebol e a culpa é da sua polícia. Portanto, no fundo, Pinto da Costa marcou um livre direto a Dias Loureiro. Pensa que o árbitro Cavaco Silva fez de conta que não viu e deixou prosseguir a jogar. Há aqui alguns livros indiretos na construção do retrato da personalidade do Presidente do Futebol Clube do Porto. Para mim foi realmente uma grande surpresa, porque debaixo desta aparente solidez do Presidente do Porto, eu detecto afinal um homem que se calhar passa por uma profunda solidão, um homem que que raramente se olha ao espelho, um homem que tem, afinal, esta virtude ou este defeito de conviver desta forma, com esta característica da personalidade, indicia um homem possivelmente profundamente solitário, ao contrário do que eu esperava. Não fui esclarecido, não conseguimos o esclarecimento total se o Porto tem ou não um compromisso ténue que seja com o Carlos Queiroz, vamos deixar correr mais, e não consegui perceber, afinal, porque é que ele, quanto mais sabe da política, mais gosta de futebol. Afinal, isto está completamente ligado. Eu penso que Pinto da Costa tem uma grande vantagem sobre todos os outros presidentes dos clubes, é que tem uma grande couraça de indiferença onde resvalam as críticas que lhe fazem. E, de facto, eu penso que nós trouxemos hoje aqui um outro Pinto da Costa, um Pinto da Costa que, como eu disse no princípio, é filho de boas famílias do Porto. Não se esqueçam que ele é Honório de Lima, um grande mecenas da cidade do Porto, um homem muito culto, um homem educado nos melhores colégios da região, que estranhamente aparece no mundo do futebol, mas que assume esta postura pública por necessidades do clube,
Sul, porque de facto o verdadeiro Pinto da Costa é outro, e é um homem educado, um gentleman, em suma. Nem sempre educado, porque há pouco tivemos aqui esta prova violentíssima, de uma reação violentíssima. Eu quero dizer exatamente isso. Quando ele quer ser educado, Jorge Nuno Pinto da Costa é de facto um gentleman. E a educação veio do berço, e é preciso que as pessoas não se esqueçam disso. Jorge Nuno Pinto da Costa foi o nosso convidado hoje. Foi